Fala pessoal, tudo bom? Vendedor Erasmo na área, falando diretamente da GWM Jorlan EV de Brasília. Estou aqui para fazer um vídeo bem legal que vai tirar todas as suas dúvidas a respeito do mundo eletrificado dos veículos. Isso mesmo, nesse vídeo você vai saber as principais diferenças dos híbridos leve, híbrido plug-in, híbrido regenerativo e também dos veículos elétricos. Tempo de recarga, autonomia, durabilidade de bateria, número de ciclos, garantia, tudo o que você precisa saber a respeito desse mundo maravilhoso que são dos veículos eletrificados, tá bom? Como o intuito do vídeo e do canal é ser o mais objetivo possível, vamos, sem enrolação, conhecer um pouco mais sobre esse mundo maravilhoso. Pessoal, começaremos o vídeo falando dos veículos híbridos. Hoje, basicamente, nós temos dois tipos de veículos híbridos negociados no Brasil e no mundo. São os híbridos regenerativos, ou chamado híbrido leve, e nós temos também o híbrido plug-in, que é o híbrido que você faz a recarga na tomada. Ambos têm basicamente a mesma característica, mas têm propostas um pouquinho diferentes. Tá? Vamos começar pelo híbrido leve, ou seja, o híbrido regenerativo, como eu costumo chamar. Foi o primeiro híbrido a ser colocado no mercado na década de 90 no mercado norte-americano. O híbrido leve ou regenerativo, ele é um veículo híbrido que ele funciona com dois motores basicamente, o motor a combustão e o motor elétrico. Eu costumo dizer que o motor elétrico está sempre funcionando no caso do híbrido leve. E o motor a combustão, ele entra para dar um auxílio, para dar um suporte ao motor elétrico. Tá? A principal característica do híbrido leve é que ele não tem a tomada para recarga. Ou seja, você vai abastecer com combustível, com gasolina, normalmente como você abastece qualquer veículo, só que a grande vantagem dele é que ele vai ser um veículo bem mais econômico do que o normal. Vamos dar um exemplo. Tá? Nós temos hoje o Haval PHEV 2, PHEV 2, que é o Haval híbrido leve, podemos dizer assim. Se você reparar, ele não tem tomada. É um veículo com 243 cavalos de potência, 54 kg de torque. Se você analisar o contexto do veículo, o porte do veículo, o tamanho do veículo e a potência empregada nele, seria um veículo para fazer a média aí de 8, 7 até 10 km de combustível em uso urbano. Erasmo, como que funciona o híbrido leve, então, se você não liga na tomada? Quando o nível de bateria está 100% carregado, ele prioriza o motor elétrico. Em algumas situações, ele entra com o motor a combustão dando suporte na direção, suporte na condução do veículo. Ou seja, vamos dar um exemplo. O veículo está 100% carregado, ele vai basicamente utilizar o motor elétrico. Se o veículo chega a 60%, 50%, 40% de carga, o motor a combustão já entra para dar um suporte e, consequentemente, o motor a combustão ligado, ele automaticamente vai estar carregando, vai estar gerando energia para a bateria do veículo. Outra coisa também que gera a recarga da bateria é a frenagem do veículo. Quando você está freando o veículo ou desacelerando, ele vai te dar uma recarga, podemos dizer assim, ele vai te auxiliar na recarga da bateria. Ou seja, o veículo híbrido leve, ele tem dois tipos de recarga, durante a desaceleração ou durante a frenagem, e quando o motor a combustão está ligado, ele também está carregando a bateria do veículo, a bateria elétrica do veículo. Tá? Lembrando o seguinte, o motor a combustão, além de carregar a bateria, a principal função dele é também dar tração para o veículo. A recarga da bateria é subsequente, é uma coisa secundária, podemos dizer assim. Ou seja, no caso do híbrido leve, ele nunca ficará sem bateria. Quando a bateria chega no nível crítico, ele prioriza o motor a combustão ao invés do motor elétrico. Então ele vai trabalhar de forma inteligente, dependendo do nível de bateria e da aceleração que você vai empregar o nível de aceleração que você vai colocar no acelerador do veículo. O veículo pode estar com nível de carga bem alto,
Se você pisar fundo no acelerador, os dois motores vão entrar e trabalhar ao mesmo tempo. Se você acelerar de forma mais leve, ele vai utilizar basicamente o motor elétrico. Por isso que um híbrido leve ele é mais econômico na cidade do que na estrada. Porque na cidade você basicamente vai utilizar o motor elétrico. O motor da combustão vai entrar como motor secundário. No caso da rodovia, da estrada, ele vai priorizar o motor elétrico, porém o motor a combustão vai entrar muito mais, dando muito mais potência para você. Beleza? Então, duas coisas que aprendemos. O híbrido leve, ele não tem a recarga, e ele é um híbrido regenerativo, ele vai carregar o veículo automaticamente. Outra característica dos veículos híbridos leves é que as baterias são menores. Por exemplo, no caso do Haval PHEV 2, a bateria do veículo é de 2 kWh. Erasmo, por que não pode ser uma bateria maior? Por quê? Durante a desaceleração e a recarga, e durante o motor da combustão está carregando a bateria, ele não tem grande capacidade de armazenamento, porque é bem volátil. Ele vai carregar rápido e descarregar rápido, focando em economia de combustível, dando uma média de 13 a 18 km com litro de combustível em uso urbano. Isso mesmo. Um carro que normalmente faria de 7 a 10 km com litro, no caso de ser um veículo híbrido leve, ele vai fazer de 13 a 20 km com litro de combustível na cidade. Então vai dar um máximo de economia e desempenho para você. É um veículo com 243 cavalos de potência. Um veículo bem esperto, bem potente. Beleza? No caso do híbrido plug-in, ele tem o melhor dos dois mundos. Ele será um híbrido, um veículo híbrido que terá motor a combustão e motor elétrico. Porém, com uma grande diferença em relação ao híbrido leve. O híbrido plug-in, você vai fazer a recarga na tomada. Erasmo, qual que é a vantagem da recarga na tomada? Caso você utilize o veículo no modo híbrido, você vai ter um consumo de combustível muito abaixo em relação dos veículos híbridos leves, fazendo aí de 19 a 28 km de combustível, mas no meu ponto de vista, a principal vantagem de um híbrido plug-in é a capacidade de você utilizar o veículo unicamente no modo elétrico, isso mesmo. No caso do híbrido plug-in, você consegue utilizar o veículo 100% elétrico. No caso do Haval PHEV 19 ou no caso do Haval PHEV 34. Vou dar um exemplo aqui para vocês. No caso do Haval PHEV 34, ele tem autonomia de até 170 km com uma recarga. Isso mesmo. Você consegue rodar até 170 km basicamente só no elétrico. Então, qual que é a grande vantagem? Para uso urbano, dificilmente você vai ultrapassar os 170 km em um dia. Então, você consegue utilizar 100% do veículo elétrico sem gastar 1 ml de combustível. Então, essa é a grande vantagem, no meu ponto de vista, do híbrido plug-in. Porém, entretanto, ele tem outra grande vantagem no caso da rodovia. Quando você for fazer viagens de longa distância de 400, 500, 1000, 2000 quilômetros, o híbrido plug-in, você consegue fazer a recarga da bateria e utilizar o modo híbrido, no qual ele vai utilizar os dois motores, ao invés de utilizar 100% motor elétrico. Qual que é a grande vantagem? Você não terá necessidade de parar no meio da viagem para fazer a recarga do veículo. Você consegue programar qual a porcentagem mínima de bateria e aí ele entrará automaticamente no modo híbrido focando em recarregar a bateria. Então essa é a grande vantagem. Por exemplo, o Haval PHEV 34. No modo híbrido, ele tem uma autonomia de até 1.060 km com um tanque de combustível e com a bateria 100%. Muita gente acha que no caso do PHEV 34 com autonomia de 1.060 km, haverá necessidade de, quando for abastecer o veículo, também recarregar a bateria em caso de viagem. Não haverá essa necessidade. Você atingindo os 1.060 km, você abastecerá o veículo novamente com combustível e o veículo, no modo híbrido, ele fará automaticamente a recarga da bateria. Ou seja, ele tem o melhor dos dois mundos. Ele vai ter a agilidade
e autonomia boa para uso urbano do veículo 100% elétrico, e terá uma excelente autonomia para uso rodoviário, de até 1.060 km. Lembrando o seguinte, o Haval PHEV 34 ele tem um tanque de 55 litros, ou seja, se nós fizermos a conta aí, no uso rodoviário, ele vai ter a autonomia de mais ou menos 19 a 20 km com de combustível na cidade. Lembrando o seguinte também, é um veículo com 393 cavalos de potência. Tração AWD, 77 kg de torque, ou seja, é um veículo com desempenho excepcional e muito econômico. Hoje, vamos dizer assim, o veículo híbrido plug-in é o meu preferido. Ele vai trazer as vantagens dos dois mundos, do veículo híbrido, ou veículo a combustão, e do veículo 100% elétrico. Beleza? No caso do PHEV 34, a bateria dele será uma bateria de 34 kWh, um excelente armazenamento com autonomia de até 170 km. No caso do PHEV 19, será uma bateria de 19 kWh, com autonomia aproximada de 110 km só no elétrico. Ok? Agora vamos partir para os veículos 100% elétricos. Grande foco e grande vantagem do veículo 100% elétrico. Uso urbano. É o chamado Mobility Urban, um veículo de mobilidade urbana. Para pequenos trechos, curtos trechos, podemos dizer assim. Por exemplo, hoje, um Hora GT, que é um veículo 100% elétrico, ele tem autonomia de até 320 km com uma recarga. O veículo elétrico ele é igual a um veículo a combustão, vai depender muito também do modo de condução. Se você tem um pé um pouquinho mais pesado, ele vai ter uma autonomia um pouco menor. Se você dirige de forma mais econômica, tem um pé um pouco mais leve, ele vai ter uma autonomia um pouco maior também. Desvantagem, no meu ponto de vista, do veículo 100% elétrico. Longas viagens têm que ser programadas de forma que você tem que parar a cada aproximadamente 300 a 400 km para fazer uma nova recarga. Lembrando que, no caso do Hora GT e Hora Skin, você tem um carregador portátil, que ele tem capacidade de carga de 3 kWh, e temos o Wallbox, que é, vamos dizer assim, a carga rápida, com capacidade de carga de 7,5 kWh, tá bom? Variando aí o tempo de recarga. No caso do Wallbox, você vai diminuir pela metade o tempo de recarga em relação à tomada de carga rápida. Lembrando que a tomada de carga rápida, você consegue carregar em qualquer tomada da sua casa, se não tomada de 20 amperes. Aquela tomada de cafeteira, de máquina de lavar, que é o pino um pouquinho mais grosso. Então não há necessidade de fazer a recarga apenas com o Wallbox. Você consegue fazer a recarga com o recarregador portátil em qualquer tomada, tá bom? Todos os veículos da GWM já vêm com carregador portátil, e também nesse mês de julho de 2024 estão vindo também com o Wallbox gratuito, beleza? Pessoal, tentei ser o mais objetivo, o mais prático possível falando a respeito das diferenças dos veículos. Lembrando o seguinte, todo GWM 0 km tem 5 anos de garantia, sem limite de quilometragem, 8 anos de garantia da parte híbrida. O que é que inclui a parte híbrida? Bateria, motor e a central da parte elétrica do veículo. São 8 anos de garantia, independente, tá? Atenção nisso aí, independente se é pessoa física ou pessoa jurídica, se o carro é para uso pessoal ou para trabalho, tá bom? Algumas marcas têm essa diferenciação. São 8 anos de garantia para pessoa física, para pessoa jurídica o tempo de garantia é menor. Então tenha muita atenção na hora de adquirir o seu veículo, olhe bem o que vale a pena para você, o que vai ser melhor para o seu uso, tá bom? E se tiver um tempo, passa aqui na nossa concessionária. Nós ficamos na GWM Jorlan EV do C31 de Brasília. E outra coisa bem legal, tá? Sendo híbrido leve, híbrido plug-in ou 100% elétrico, todos os veículos têm isenção de PVA até 2027. Isso mesmo. Você está adquirindo um veículo, comprando aqui em Brasília, comprando aqui comigo na GWM Jorlan EV de Brasília, você tem direito à isenção de PVA até 2027, de acordo com a lei 6466 aqui em Brasília, tá bom? Isso é uma isenção que o governo do Distrito Federal dá para você, consumidor, na hora de você adquirir o seu
veículo eletrificado de qualquer marca, você tem direito a essa isenção, tá bom? Ou seja, é uma despesa a menos para você se preocupar. Além de ter uma economia de combustível, no caso do veículo 100% elétrico, de até 5 vezes menor em relação ao veículo a combustão, você vai ficar aí basicamente até 2027 sem pagar IPVA, beleza? Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão estou à disposição. Tentarei gravar um vídeo por semana aí para tirar suas dúvidas, tirar a dúvida de quem é meu seguidor, quem é meu cliente. Agradeço demais você. Quem puder dar um like, compartilhar, curtir, agradeço demais. Então, até a próxima. Valeu, galera!